Quando fui, incomodado por Deus a falar em Gênesis capítulo 6, e entendendo que é descrito em Gênesis capítulo 6 um chamado de Deus ao bem, não vamos esquecer isto, ao bem maior. E que Deus, em sua santidade, justiça, ordem e disciplina, Ele age, sempre agiu e agirá, porque o agir de Deus é sempre como um promotor a um bem maior. E não podemos esquecer isto. Ele promove sempre um bem maior e Ele agirá sempre, independentemente do que eu entendo ou você entenda por certo e ou errado, Ele agirá. Querendo ou não o homem, Deus sempre agirá. E falamos a princípio sobre a escolha de Deus, que é direta aos que Ele quer para o seu serviço. E se Ele escolhe diretamente aqueles que Ele quer para o seu serviço, quando Ele faz isto, Ele escolhe aos que apreciam a sua companhia. E eu falei sobre isto anteriormente. E também falei que Deus, quando escolhe aos que Ele servem com amor, com paixão, com apego, com fervor. Deus escolhe pessoas que tenham gosto a uma relação com Ele. Deus escolhe pessoas que tornam seu propósito uma realidade. Hoje, é meio difícil aqui. Acho que agora deu certo. Ótimo. Hoje, eu quero falar sobre os chamados de Deus e seus desafios enfrentados para cumprir o plano de Deus. Quando lemos a palavra em Gênesis capítulo 6, podemos perceber que nos versículos, especificamente 14 a 21, ou 13 a 21, que o Senhor diz do que faria a terra, bem claro isto, mas também do que esperava que Noé fizesse como sendo parte do propósito de Deus. O que Deus iria fazer à terra, mas o que ele esperava que Noé fizesse, sendo Noé parte dos propósitos de Deus. É bem claro. Entre tantas e tantas coisas que podemos aprender no texto, e é sobre isso que eu quero falar, e especificamente sobre isto, eu quero conduzir o pensamento nosso a esta ideia de que Ele, Deus, diz, olha, o que é que eu quero, mas também diz, olha, o que eu espero de você. Passamos por isso às vezes. Olha, Regina, eu quero isto, mas também eu espero isto de você. Não é uma troca. Sabe, Nildo? Não é uma troca. Deus não troca. Deus nunca vai trocar nada com você, Rafael. Mas o mesmo Deus que diz, disso farei, mas também disso espero que venha ao propósito que tem. É fato que Deus sempre age como promotor, sim. Mas espera que os seus comissionados façam acontecer, mas com responsabilidade, o que Ele quer promover. O que Ele quer promover. Então nós entendemos
olhando o texto, que Deus chama pessoas a fazer parte dos seus planos. Quando Deus te chamou, Ele te chamou não apenas para você ficar sentado a cada domingo, eu vir aqui e dar um sorriso, apertar a mão de um e de outro, não. Mas para que eu faça parte direta dos planos dele à humanidade. Não apenas a minha vida ou da minha família, mas da humanidade de um modo geral. De alguma forma, em algum momento, em algum ponto, ele quer que você seja parte do plano dele, no que ele está escrevendo para a humanidade. Deus quer que os que ele chama sejam fortes a enfrentar todos os desafios que vierem. Todos, Monteiro. Todos os desafios que aparecerem à nossa vida. Nós, os chamados. Você que é chamado, Ele quer que você enfrente a todos os desafios da tua vida. Desafios que poderíamos chamar de dificuldades, problemas, situações adversas, mas são desafios. E aí eu não posso dizer para você que o meu desafio é o mesmo seu. Que o mesmo desafio de Noé em construir uma arca e em ter todo o seu empenho será o mesmo seu. Mas você também é desafiado ou desafiada a fazer alguma coisa, porque você faz parte dos planos de Deus. Sendo assim, quando lemos o versículo 18, a partir do que Deus diz a Noé, ele fala para Noé: entrarás na arca. Mas, pastor, tão simples assim? Mas quando a gente começa a refletir, entrarás na arca. O que tem a ver com o chamado de Deus e o desafio? O servo fiel faz parte dos planos de Deus e ele queria que Noé, como parte dos planos dele, ele não esquecesse: olha, tu também entrarás na arca. A tua pessoa, a eternidade comigo, numa aliança eterna, te pertence. Não esqueça, Noé. Eu não quero apenas que você seja um instrumento em minhas mãos. Eu não quero apenas que você seja mais um. Eu não quero apenas que você seja alguém que poderia ser como qualquer outro. Eu quero que você faça parte do que eu estou querendo para o amanhã da humanidade. Aliás, você é mais do que, bem assim, é mais do que mais um. Você, em você, você será o agente. Em você, as pessoas serão abençoadas. Mas para isto, eu te digo, com isto, eu te digo, também eu te digo, você faz parte do amanhã que eu tenho de salvação para esta humanidade. Entrarás na arca. Irmãos, eu entendo, quando eu penso apenas no entrarás na arca, apenas no que Deus está, não é oferecendo, é registrando do seu querer a vida de Noé. Eu entendo que ao que Deus chama, Ele derrama de sua bênção sobre ele. Todos nós, chamados de Deus, todos, do mais velho ao mais jovem, Ele derrama de suas bênçãos sobre a vida daqueles que Ele chama. Ele está garantindo isto a Noé.
entrarás na arca. Ao que Deus chama, Ele torna bênção ao seu propósito. Porque não era simplesmente construir a arca e colocar os animais e pronto. Alguém tinha que cuidar dos planos de Deus para que acontecessem como Ele queria que acontecesse. Sabe? Não é somente ser parte de uma igreja, mas é como parte dessa igreja. Deixa aqui eu ir além e uma pequena aplicação inicial. Não é somente fazer parte de uma igreja, mas é como parte ser abençoador a ela. Não é somente como parte de um ministério, mas como parte de um ministério ser abençoador a ele. E assim por diante. Deus faz uma aliança como garantia com o seu servo Noé. E nesta aliança, quando eu saio um pouco do texto, me permitam, lá em 2 Samuel, capítulo 23 e versículo 5, me permitam, garanto que só será essa vez, mas é preciso, para nós entendermos a seriedade, ou melhor, como devemos tratar das nossas certezas com Deus, com respeito à sua aliança, porque Deus tem uma aliança contigo, mas é preciso você tratar com muito, cuidado, com muita observação, e nunca esquecer, auxiliadora, nunca esquecer da aliança que Deus fez contigo. E aí, Davi, ele falando sobre esta aliança, ele diz assim no versículo 5 do capítulo 23 de 2 Samuel: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, ou seja, ainda que a minha casa não seja tão digna, não seja tão produtiva, tão dedicada, tão atuante, tão, em alguns aspectos, tão séria, em alguns momentos, a minha casa seja tão frágil, ainda que, contudo, porém, mas estabeleceu comigo uma aliança eterna. Davi sabia disso. E Deus queria que Noé também sentisse isso. Evidentemente que muito antes de Davi. Porque quando Deus faz uma aliança com o seu povo, com alguém, com você, é preciso que nunca você esqueça, nunca que seja esquecido por nós, de que a aliança que Ele faz é eterna, independentemente das dificuldades, independentemente dos problemas. Quando Ele marca contigo mais do que o encontro, mas um compromisso, Ele marca para um sempre. E não sou eu, nem você, nem ninguém, não seria Noé, como no caso de Davi, diante das dificuldades familiares ou das dificuldades que ele iria enfrentar, dos desafios que ele iria enfrentar, do não, do sim, do muito, do pouco, do tempo, do espaço, da paz. Hoje eu não estou bem, hoje eu estou cheio de angústia, hoje eu estou desesperado, então eu não vou nem para a igreja. O que é isso, rapaz? Hoje eu não quero nem saber de Deus. O que é isso, rapaz? Hoje os projetos de Deus na minha vida não vai acontecer muito bem, não, porque eu não estou muito bem, não. Não. Hoje eu não quero nem conversar, não quero nem olhar para fulano, nem olhar para... Não existe isso. Não é permitido isto a mim e a você, a não ser que você não seja um eleito de Deus. E eu sei que você é. E eu sei que você é um chamado. Então não se deixe vencer pelas situações da tua vida. Porque, voltando ao texto de Samuel, antes de voltar para a Gênesis, Davi estava deixando isso bem claro. Em tudo será bem ordenado
e guardado. Em tudo, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele. Oh, aleluia. Sabe, irmãos? Sabe, irmãs? Eu tenho certeza que no coração de Noé, na mente de Noé, o que aconteceu lá na frente com Davi, antes com Noé, isto aqui também estava acontecendo. Era Deus que exigia que Noé sentisse isso. Era Deus que exigia que Noé pensasse assim: olha, tu entrarás na arca, porque eu faço contigo uma aliança. Tu é parte dos meus planos. Eu não vou te deixar sozinho não, à toa não. Davi acreditava nesta aliança, porque Deus o fez acreditar na aliança dele, a sua vida. E Davi, quando acreditava, tornava a aliança de Deus, esta certeza, o seu motivo maior de existir e de ser. Deus, eu tenho certeza, queria que Noé, a princípio, já que esta história seria e como foi e ainda hoje é contada, Deus queria que Noé, quando pensasse na sua aliança ou na aliança de Deus com ele, acreditasse e tornasse esta aliança, este compromisso de Deus, em que Noé fizesse parte dos planos de Deus, e que não seria apenas construir, e que não seria apenas conduzir os animais, mas que ele fizesse parte desta aliança, deste plano, melhor dizendo. Isso passa a ser o motivo maior do existir de Noé. O motivo maior do existir de Noé. E eu vejo assim, Noé acreditou no chamado de Deus. Noé acreditou no chamado de Deus. Noé valorizou o chamado de Deus. Sabe? Porque ele sabia que ele passava, por força do querer de Deus, a ser parte deste plano de salvação à humanidade. Versículo 22 diz assim, de Gênesis capítulo 6, 22, voltando a Gênesis, saindo de Samuel. Apenas tomei Samuel para fazer-nos entender o quanto é preciso acreditar, e o quanto Noé acreditava, e o quanto é preciso nós também acreditarmos, de que somos parte dos planos de Deus, independentemente das circunstâncias. Então, voltando para Gênesis, no versículo 22, assim fez Noé. Ou seja, lá no final do texto, mostra o texto em si, que assim fez Noé, consonante, ou seja, conforme, de acordo a tudo o que Deus lhe ordenara. Noé era um servo fiel. Noé era um servo comprometido com esta aliança. Noé fez porque acreditou na aliança de Deus na sua vida. Noé fez porque acreditou, sim, que este Deus tornou ele não mais um elemento, um componente, mas parte do plano de Deus. Você e Deus, quando se fala de projeto de vida, Ele quer que você entenda, estão ligados, atados, e que nada vai interferir, desatar, quebrar esta aliança. Noé tomou para si
o propósito de Deus. Passou a olhar o propósito de Deus como motivo, como razão da sua existência. Noé e os planos de Deus era uma única coisa. Noé e os planos de Deus era uma única coisa, porque ele, mesmo sabendo do grande desafio que era em fazer a vontade de Deus, ele tomou a decisão em cumprir esta vontade. Eu entendo que este servo fiel, que acredita neste projeto e acredita em si como parte desse projeto, leva Noé a uma fidelidade em servir, e essa fidelidade em servir exige que os desafios sejam enfrentados. Eu não sei quais os desafios da tua vida. Insisto em dizer, eu não sei quais. Eu não sei. Hoje eu dava um aconselhamento à tarde, aliás, 2 falas por telefone, 2 conversas, 3, enfim. Eu não sei quais as tuas dificuldades. Eu dizia a um deles, eu não sei quais as tuas dificuldades na tua realidade de vida. Eu não sei. Eu não sei quais as dificuldades de fulano, cicrano, a tua vida. Da tua família, dos teus negócios, do teu dia a dia, dos teus vizinhos. Eu não sei. Porque convivemos, mas convivemos um certo limite. Um certo limite. Principalmente nos dias de hoje, não tem como você abrir sua vida por completo. Eu entendo isso. A vida é muito sua. Eu só abro a minha vida e só permito interferência à minha vida de quem quer que seja no que eu quero. No que eu quero. Não no que o outro quer. Não esqueçam isso. Eu não dou o direito a ninguém ditar para mim o que eu vou fazer. Não. O mundo de hoje não permite. Eu só deixo que aconteça o que eu permito que deixe que aconteça. Eu só digo as coisas que de fato eu quero que sejam conhecidas. Na minha casa, mas por hipótese alguma, a minha liberdade, meu direito de vida é meu direito de vida. Evidentemente que desde que esteja seguindo os padrões das Sagradas Letras. Porque se fugir aos padrões da Sagrada Letra, eu serei disciplinado pela igreja. Não por vocês, mas pelo presbitério. E assim por diante. Então sabemos que não é bom abrir a vida. Seja do bom ou do ruim. Quando abrimos demais, as pessoas se aproveitam. Alguns. E causam mais danos do que ajuda. Mais danos do que ajuda. Então eu sei que é muito difícil. Mas notem, e é preciso entender isto, que com Deus é diferente. Noé tinha uma relação íntima com Deus. Falei na semana, melhor dizendo, na mensagem passada, que Deus se agradou de Noé. Noé agradava a Deus, a vida de Noé era do agrado de Deus. Deus conhecia Noé. E é evidente que eu acredito que Noé conhecia Deus. Havia uma relação íntima. Porque Noé foi um servo fiel e porque a fidelidade exigia de Noé que enfrentassem desafios. Porque Noé era íntimo de Deus. Noé devia ter amigos, devia ter parentes, devia ter família. Devia. Mas o grande amigo de Noé era Deus. Era com quem Noé compartilhava da sua vida, das suas dificuldades, dos seus problemas, mas também das suas alegrias. Hoje quase que eu chorava. Oh, gosto bom é louvar a Deus.
E eu não sei, parece que Denis foi arrebatado. Cadê Denis? O cabra, quando abriu, não que os outros não tenham feito isso, viu? Pelo amor de Deus, cantaram maravilhosamente bem. Mas ele estava devagarzinho, de repente ele abriu o vozeirão, eu digo, oxê! E é voz gostosa de louvar, encheu a casa com a voz dele. Não que os outros não tenham cantado bem, pelo amor de Deus, entendam isso. Cantaram maravilhosamente bem. Mas, irmãos, existem momentos que é com você e Deus. Aqui estamos juntos, mas tem momentos que sou eu e Deus, e não tem como. Quando eu vou chorar, eu e Deus. Quando eu vou sorrir, eu e Deus. Quando eu vou cantar, eu e Deus. Quando eu vou pinotar, eu e Deus. Quando eu vou refletir, eu e Deus. Mas quando eu vou receber puxa-van de orelha, eu e Deus. Tem momentos assim. Eu acredito que Noé, nessa intimidade com Deus, tinha esta relação. Por isso que ele foi do agrado de Deus, diz o texto. Diz o texto, como eu preguei na mensagem anterior. E aí, diz Deus assim, nos versículos 13 e 4. Resolvi dar cabo de toda a carne, diz o versículo 13. Deus diz que acabaria com a vida na terra. Pensem bem. Deus diz para Noé, eu vou acabar com o fôlego de vida. Eu vou encerrar a vida sobre a terra. Nada nem ninguém mais existirá. Foi a primeira coisa que Deus disse. Deus não disse primeiro, olha, tu estarás comigo. Olha, tu faz parte do meu plano. Olha, tu sabe, a tua vida me pertence. Olha, eu tenho uma aliança contigo. Olha, meu servo maravilhoso, fiel, glorioso. Oh, não. A primeira coisa que Deus disse a Noé foi, vou dar cabo da vida de todos sobre a terra. Eu até comentei com Fátima hoje, com Nega, eu tento imaginar a cabeça de Noé, quando Deus diz assim, resolvi acabar com a vida. Deve ter chegado a 1000. Porque quando ele diz, resolvi acabar com a vida, ele diz, ninguém mais, na ideia de um mortal como nós, finito como a nossa, ninguém mais sobreviverá. Olha, família, amigo, parente, nada. Se é difícil, irmãos, alguém saber que chegou a hora de morrer, se é difícil descobrir que está com uma doença terminal, um câncer, por exemplo, e que quando não tem mais solução no tratamento, quando não tem mais solução nenhuma, e o fim está próximo, e mais ainda, olha, tu tem só, o médico dizendo, olha, tu só tem 2 dias, 3 dias, uma semana, eu tenho dito assim à minha família, à minha esposa, se isso acontecer, tem que me dizer, não quero ser enganado, pode ser um dia, tem que me dizer, Ricardo, tu só tem um dia de vida, só tem uma semana de vida, tem que me dizer, não quero que ninguém me esconda isto, mas, ainda assim, sabendo que é difícil, sabendo que é difícil para mim, para você e para todos nós, saber que vamos morrer. Quando eu me olho no espelho e vejo minhas rugas, vejo meus cabelos brancos, está se aproximando, cabrinha, está se aproximando, aí começa a tirar onda. Mas lá no fundo, existe uma preocupação. Uma preocupação com a minha nega, uma preocupação com as minhas filhas, uma preocupação com os meus netos, minhas netas, e o ministério, e assim por diante. Mas com Noé, foi além. Foi muito mais do que isso. Porque a Noé, Deus disse, darei cabo à vida sobre a terra. Ou seja,
Não somente você, na cabeça dele, ele deve ter pensado, não somente eu, mas minha família, todos que me cercam, todos os meus que eu amo, todos os meus mais próximos, ninguém vai sobreviver. Pastor, eu acho que não deu tempo. Por que você diz que não deu tempo? Quem disse que não deu tempo? Quem disse que foram assim, bem incisivos? Pei, buf, pronto. Foi assim e assim. Quem disse? O que diz é o que o Senhor fez. Mas o tempo... E quem disse que no momento em que ele começou a dizer, resolvi dar cabo, imediatamente vieram os temores? Não pode ter acontecido. Por que não que ele é um homem físico, carnal? É um homem. Não era um Deus, é um homem. Noé era um homem. Não era um Deus. Como todos nós. Mas Noé não parou Deus na sua declaração, no seu registro, no seu anúncio, quando diz, resolvi dar cabo. Noé não parou Deus e começou a murmurar. Ah, Deus, como é que pode? Tu criaste a todos nós. Ah, Deus, vai nos tirar a vida. Ah, Deus, vais acabar com o fôlego sobre a terra. Ah, as pessoas não fazem isso. Estou doente. Cadê Deus na minha vida? Perdi meu emprego. Cadê Deus na minha vida? Perdi minha paz. Cadê Deus na minha vida? Ninguém olha para mim como deveria olhar. Ninguém me ama como deveria amar. Cadê? As pessoas não fazem isto? Noé poderia fazer também. Mas a fidelidade de Noé, a fidelidade que estava sobre a vida de Noé, as certezas do caminhar de Noé, do andar de Noé, do quanto Noé conhecia de Deus e se fazia conhecido por Deus, esta fidelidade fez Noé ter calma, tranquilidade e continuar a ouvir Deus. A ouvir Deus. Quando Deus diz que ia acabar com a vida, há um desafio a Noé em permanecer fiel, em não murmurar, não reclamar, em continuar sereno, respeitoso a Deus. Sabe, irmãos, a fidelidade que exige o enfrentamento dos desafios, muitas vezes, exige de mim e de você o olhar para as dificuldades e tentar, peraí, mas o que é que vai acontecer? Não pode ser tanto mal assim, peraí. Não, Deus não vai permitir. Calma, deixa eu escutar mais Deus. Deixa eu refletir mais. Deixa eu sentir mais minha vida. Mas está tudo dando errado. Calma. Alguma coisa tem que acontecer como resposta de Deus. Sabe? Eu acredito que a não reação de Noé tinha tudo a ver com o quanto ele conhecia de Deus e o quanto ele sabia deste Deus que eu falei lá na mensagem anterior, santo, justo, mas também comprometido com a disciplina. E Noé era um homem disciplinado, não era um homem atrevido. E é por isto que quando olhamos esta fidelidade em servir, que exige o enfrentamento dos desafios, aí na sequência diz Deus, no versículo seguinte, 14, fazei uma arca. O mesmo Deus que diz, resolvi dar cabo de toda a vida, e que poderia ter levado Noé em seus conflitos
a murmurar, a praguejar. É o mesmo Deus que diz: olha, Noé, eu resolvi também que estarás comigo nesta água. Fazei uma arca. Sabe por quê, irmãos? Quando a Noé foi dado o compromisso de fazer a arca, a Noé foi dado o compromisso de construir o único caminho de salvação à humanidade. Deus colocou nas mãos de Noé, notem, Noé não passou a ser o caminho. Não é isto que o texto está dizendo. O caminho é Jesus. O caminho é o próprio Deus. Mas Noé passou a ser instrumento nas mãos de Deus a construir o caminho de salvação para a humanidade, que era a arca. Será que nós temos pensado, como servos fiéis, no compromisso que temos, por exemplo, com a nossa família, em construir caminhos, por nossas palavras, talvez, por nosso testemunho, talvez, por nosso incentivo, talvez, dos nossos filhos, ao invés de brigar, de gritar, de praguejar, tentar entender a nossa esposa, entender o nosso esposo, a mulher entender seu esposo, digo. Eu acredito que homem é homem, mulher é mulher. Já disse isso mais de uma vez e não tenho medo de dizer. É assim que eu penso, porque a Bíblia me ensina isto. Não porque eu penso, porque eu quero, mas a Bíblia me ensina isto. Mas aí, pensar na sua esposa, pensar no seu esposo, pensar nos seus filhos. Irmãos, Noé teve esta oportunidade e procurou cumprir com seriedade este caminho de salvação para o povo, e ele teve que enfrentar todos os desafios. Vamos tentar entender os desafios. Tempo. Voltando. Competência. Vamos entender a arca. O tamanho de uma arca, me parece, não recordo agora se o equivalente a 5, 6 ou 7 estádios. Eu não quero mentir aqui, não me recordo agora, mas era um tamanho gigantesco. Não recordo agora. Quem tiver com a internet ligada aí, vê e depois pode até me dizer. Mas eu não me lembro agora o tamanho, William. Se tu puder me dizer depois, para eu não dizer alguma coisa fora. Tá? Mas era um tamanho gigantesco. E mais ainda, 3 compartimentos, 3 vãos, o térreo, o segundo e o terceiro. Um lugar para cada animal, para os mantimentos, juntar os mantimentos, suficiente para aqueles animais, cada tipo de alimento para cada tipo de animal, água potável. Vamos pensar nisto. A madeira, muito bem cortada, e mais ainda, muito bem tratada, para que não bichasse, para que não apodrecesse. Porque não foi uma... Diga. 15. Não entendi. O equivalente a 15 estádios? Ixi. Olhe. Era grande. Ótimo. Então dá mais ou menos isto. Olha, 180 metros. 180 metros, quase 200 metros. Então é muito grande. Muito grande. E isso é 180 metros vezes 3.
porque são 3 vãos. E aí, o cuidado, Monteirinho, você como marceneiro, sabe o cuidado que se deve ter para que a madeira não fique bichada, não apodreça. Porque a madeira não estaria coberta, estaria na terra. Sabe? E o cuidado para que cada brecha não houvesse vazamento. Era preciso muita eficiência, muita competência, muita dedicação, muitos desafios a serem enfrentados. Porque os anos que passaram, deve ter feito muito sol, muita chuva. Então, eram muitos desafios. A esposa, a família, o cuidado com a família. E mais ainda, falar que Deus tinha um anúncio. Sabe, irmãos, desafios. Fazei uma arca. Às vezes, com muito respeito, tá? Ministrante do louvor. Separai a quarta-feira. Ou então quem prega, como eu. Separai este horário para preparar a mensagem. Separai este horário para preparar a lição. Separai este horário para estudar a lição dos jovens. Separai este horário para se reunir com as mulheres. Separai este horário para vir e aprender. Separai este horário. Separai. Separai este horário para deixar a igreja bonita, para deixar as plantas tão lindas. Fátima, quando olhou, fez: ai, como está lindo, está tão bonito as laterais da igreja. Separai, fazei. Eu não sei qual a tua arca que você tem que construir, eu não sei qual o caminho e para quem você tem que construir, mas não esqueça. Aliás, eu não vou dizer para você, vou dizer para mim. Ricardo, não esquece. O caminho que tu tem que construir não é só para engordar o teu bucho, não. As pessoas precisam de caminhos traçados por você, para que você abençoe pessoas. Era isso que Deus estava dizendo para Noé. Eu quero que você construa a arca para que vidas sejam abençoadas. Não são muitas, Noé, mas são vidas. Não são todos, Noé, mas serão os que eu quero. Esses que eu quero. Essas vidas que eu quero. E eu coloco em tuas mãos a responsabilidade. Às vezes a gente pensa no mundo, né? E às vezes está ali o pai, está a mãe, está o filho, está o irmão, está o vizinho. Quem sabe a arca que você precisa construir não seja para a salvação dele. Quem sabe se o caminho de ajuda não seja para a salvação dele. Sabe? Por mais conflitante, irmãos, que seja, que tenha sido, é preciso entender que a fidelidade de Noé não permitiu que ele desistisse de fazer a arca. A fidelidade de Noé fez ele cumprir com êxito o mandato de Deus. E a minha e a tua fidelidade deve também insistentemente fazer com que eu e você, nós, nunca desista de fazer o que o Senhor determina. E o que vamos fazer, que seja feito na certeza de que haverá êxito. Nosso grande desafio
sempre será. Aceitar a ordem divina sem questionar. Vamos aplicar isto à nossa vida. Vamos parar de questionar mais a ordem divina à nossa vida. Acreditar que somos partes do plano de Deus ao seu chamado. Vamos aplicar isto à nossa vida. Acredite mais que você é parte dos planos de Deus. Você é chamado por Ele. E vamos aplicar que fazer do que Deus determina com acerto, sem erro, sem engano, deve ser meta, deve ser, motivo de gozo, de prazer, insistente a nossa vida. Deus nos abençoe, fazendo de todos nós cumpridores do seu chamado, aceitando todos os desafios da nossa vida. Amém?